Muito bem, sejam bem-vindos. Hoje estamos juntos e misturados aqui. Quem vos fala, né, o professor Peteleco, galera da rádio aí, ó. Um bom dia para todos vocês aí que estão ouvindo a gente na rádio, né? Amigos online. Lembrando também que a galera também do Instagram aí, ó. Valeu, tamo junto, hein? Já começou aquele programa gostosinho, tamo junto aqui, ó, professor Peteleco, galera do YouTube também. Tamo aí, galera. Vamos começar agora aqui com essa incrível pessoa, né, do canal Dom de Ensinar, Graça Monteiro. Vai compartilhar um pouco da história de vida dela, como ela começou, né, com esse canal, até mesmo antes, né, o que a fez começar, né, iniciar nessa carreira de querer ensinar, o dom de ensinar, né, como diz o próprio canal dela. Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer imenso, né, tê-la aqui conosco. Um bom dia, seja bem-vinda e pode falar aí, ó, o microfone é todo seu. Bom dia, professor Peteleco, bom dia. Bom, eu, assim, isso é o meu jeito, o meu pensamento, a forma de pensar de ensino, isso vem desde criança. Quando eu ainda era muito criança, eu ia para a escola, eu via os meus professores, eu dizia, um dia eu vou ser professora. E eu amo o que eu faço, né? Eu amo o que eu faço. E o canal foi uma forma de divulgar o meu trabalho, né? Fazendo, ao mesmo tempo, uma ação, né, de bondade, não sei, de caridade, não sei como explicar isso para as pessoas. Na verdade, eu, desde quando começou a pandemia, a intenção era fazer o canal quando começou a pandemia, né, para ajudar os alunos, as crianças, porque assim, eu vi que teve uma queda, né, bem visível, né, no ensino. Eu tive isso até pela própria família. Eu tenho um neto que na época estava no 4º ano e eu vi como ficou fraco, como ficou difícil. As crianças estavam, sabe, perdidas, tadinhas, elas estavam perdidas. Mas enfim, como Deus sabe o tempo de tudo, eu não sei o tempo de nada, não é assim? Então, eu não consegui fazer esse canal para a época do início da Covid. E acabei, bem depois, quando Deus entendeu que era o tempo de ir, eu acredito nisso, eu consegui uma pessoa que me deu uma força, uma ajuda, para eu começar a ter a noção do que era o canal. Mas essa pessoa não conseguiu continuar comigo. E me indicou uma outra pessoa, uma pessoa fantástica, você deve até conhecer, não vou falar o nome, né? Vamos resguardar aqui, mas é uma pessoa muito fantástica, assim, eu só tenho gratidão por essa pessoa. Eu oro todos os dias e possa não acreditar, né? Porque é o que está me sustentando no YouTube até hoje, me ajudando com o meu canal, me incentivando. Quantas vezes eu tive vontade de desistir? Muitas, não foram poucas, né? E essa pessoa está sempre assim, não desiste, a senhora não pode desistir, a senhora tem que continuar, né? Então, é muita gratidão. E o canal não é um canal voltado assim para beleza, não é um canal voltado para aparecer como sabe, a Dona Graça. Não, a única intenção do meu coração para esse canal quando eu estou lá ensinando, é realmente ensinar como a sala de aula. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela tem muita vontade de aprender, muita, mas ela não consegue entender daquele jeito que às vezes foi ensinado por outra pessoa. Então, quanto mais pessoas ensinando de modo diferenciado, mais oportunidade daquela pessoa se encaixar num método daquele ali, num modo de aprendizado, e adquirir aquilo que está faltando nele, conseguir aprender a maneira, né? Eu até ensino, às vezes, esses dias eu estava ensinando a fazer o número 8, e tem criança que para
tem problema com coordenação, né? Você tem muito. Eu, por exemplo, por incrível que pareça, tem algumas coisas de coordenação que eu não consigo fazer. E então eu ensinei que o 8 é como um biscoito, né? Se eu pegar 2 biscoitinhos redondinhos de recheio e colocar um em cima do outro, eu vou ter um número 8. Não é o que tem como, vamos dizer assim, ai, gente, fugiu a palavra, perdão. Não é como a caligrafia ensina, né? A coordenação, né? Que tem lá os pontinhos, a setinha, mas a pessoa não vai deixar de fazer uma prova, não vai deixar de acertar a questão, porque ele fez um 8 colocando um círculo em cima de outro círculo. É um 8. De qualquer forma é um 8, não é? Então é isso. Então, essa maneira que eu ensino no canal é essa maneira de fazer uma coisa mais simples, mais fácil. Assim, eu não tenho preocupação se hoje existe assim N métodos diferentes. Todo dia aparece uma metodologia diferente. Todo dia aparecem coisas novas. E aí, eu não tenho essa preocupação de falar assim, mas ela está retrógrada, né? Ela está parada no tempo, ela está ensinando beabá, ela está ensinando B com A, não é? Então, não tenho essa preocupação. Eu faço educação desde meus 17 anos. Eu já trabalhei, hoje eu tenho 64 anos, não é? Então, assim, é um bom tempo. E outra coisa também que é muito importante na educação, que eu acho que às vezes as pessoas não pensam, né? É a realidade de cada um. Isso influi muito. A minha realidade não é a sua, não é a do outro, cada um tem sua realidade. E nossas crianças, para cada bairro que nós vamos, cada cidade diferente, a realidade é diferente, não é? Então, não adianta eu pegar um método ultramoderno e querer aplicar numa comunidade, num bairro, onde a realidade daquelas crianças não vão se adaptar a isso. E eu sempre digo, inclusive eu sempre falava isso para minhas amigas de trabalho, que ser professora é ser de alma. Se você quer um trabalho bom, se você quer um trabalho, sabe? Porque assim, você vai se sentir bem, porque não é para ninguém te olhar, não é para ninguém te colocar no topo, não é isso. É para você, é você, né? Então, para você se sentir bem, se sentir uma big de uma professora, o seu trabalho tem que ser totalmente voltado para o seu aluno, né? Sala de aula, vamos falar assim, sala de aula, por exemplo. Sala de aula, nunca vai existir uma sala de aula onde todos os alunos são alunos perfeitos, não têm problemas, né? Não fazem barulho, não levantam, não beliscam o outro. Isso não existe, entendeu? Criança é criança, tenha ela 5 anos ou tenha ela 11 anos. Então, eu sempre falava para minhas colegas de trabalho, a disciplina na sala de aula e o limite que o professor impõe ao aluno são coisas primordiais para que você tenha bons resultados. E você tem que também ter a disciplina, você também tem que ter o seu limite e você tem que ter a responsabilidade de conhecer cada um dos seus alunos. Porque assim, se você vai fazer um relatório, se a escola que você trabalha pede para você fazer um relatório bimestral, né? Normalmente no pré-escolar é trabalhado o relatório, ou seja, educação infantil, como se queira falar. Então, assim,
Se você não conhecer o seu aluno a fundo, o que você vai escrever ali? Né? Então a gente tem que conhecer. E tem que amar como profissional. Porque amor de pai e mãe é em casa. Você tem que amar como profissional, porque os olhos de pai e mãe são diferentes dos olhos do profissional na questão do amor, né? Porque quando a gente ama o aluno, a gente ama, mas a gente ama enxergando as suas necessidades, seja ela quais forem, né? E mamãe e papai, olha assim, eu acho que o amor deles, né, é suficiente para tudo, né? Tem um tal de que eu ouvia muito isso quando eu estava na escola. Minha filha é inteligentíssima. Nossa, meu filho, olha, minha filha já sabe fazer a letra A. A criança tinha 2 anos de idade. Meu filho já faz isso, meu filho faz aquilo. Não é dessa forma. A escola é diferente. Eu sou uma pessoa que, como eu gosto da linha tradicional de ensino, que hoje todo mundo, né, põe de lado, acha que eu gosto dessa linha. Sempre trabalhei na linha tradicional. Só que a gente trabalha na linha tradicional, mas a gente não fica cega para o futuro, né? A gente interage com as coisas modernas que vêm. A gente faz o quê? A gente pega o que é bom, né, do atual e vamos integrar naquilo do tradicional. E a gente vai ter bom resultado, né? Porque também trabalhar tradicionalmente não é como certas pessoas pensam, que é você ficar agarrado lá no passado. Não, nada disso. Não, é mais a questão mesmo do limite, da disciplina, né? Olha só, até porque, eu vou te falar uma coisa, nós, educadores, nós formamos cidadãos. É o futuro. Pode quem querer dizer, não, também não é assim. É assim sim. Ué? Olha para trás. Não foram seus tataravós, seus avós, seus pais, nós. Qual é o futuro? Nossos filhos, nossos netos. Não é assim? Então a gente educa a criança para ser um cidadão de bem, né? De responsabilidade, de caráter, né? Que é uma coisa assim que hoje é até difícil, né? O caráter é uma coisa que parece que meio que fugiu, né? E gente, não generalizando, tá? E formamos então um cidadão. Mas sabemos, nós temos que respeitar que a criança, ela tem seus próprios pensamentos. Nós aprendemos muito. Eu aprendo demais. Eu já passei situação assim com criança, eu chorei. E muitas vezes, não foi nenhuma vez, de olhar para a criança e pensar, às vezes era a criança mais levada da escola, aquela que, sabe, os professores já não aguentavam mais, o diretor não aguentava mais. E essa criança me passou tanto conhecimento. É um olhar diferenciado. Você entendeu? É um olhar diferenciado. A gente tem que entender, a criança ela não nasce com uma cabeça vazia. Ela não é um papel em branco que você vai escrever. Ela tem todo o seu potencial, ela já vem com muita bagagem e cabem a nós, professores e pais, estarmos aqui para quê? Ajudar, né? Fazer com que esse caminho que essa criança vai seguir seja um caminho um caminho de se tornar um homem, né? Útil para a sociedade, né? Um homem que a sociedade hoje precisa muito. Homem no sentido, né, geral, né? Homens e mulheres. Então, assim,
Eu acho que educação, eu nem sei se eu deveria dizer isso, mas eu vejo muita coisa de blá blá blá, mas pouca ação. É muita gente falando demais, sabe? Às vezes eu fico ouvindo assim, mas fazendo muito pouco. Quando você tem, como eu já trabalhei muito, estou falando desde os meus 17 anos de idade, e já tive 2 escolas, você, às vezes o profissional, ele tem assim e olha, eu vou te falar isso, o que eu vou te falar, não pense que assim, é coisa do passado, não, é coisa atualíssima, atualíssima. Você pega um profissional para trabalhar e às vezes ele acha que ser professor é só colocar um livrinho debaixo do braço, entrar e a sala de aula, fazer a horinha dele e ir embora. Não, gente, isso não é ser professor, pelo amor de Deus. Ser professor é muito mais do que isso. Eu sei que a vida é difícil para todo mundo. Eu sei que dizem que o professor ganha mal. Eu não concordo. Me desculpa os professores. Porque assim, quantas horas o professor trabalha? Se for numa empresa particular, ele vai trabalhar de meio-dia às 5. Eu não posso falar que ele vai trabalhar de meio-dia, de 1 às 5, porque não tem como o aluno chegar na escola e o professor não está na escola, para estar na sala para receber o aluno, certo? Então, ele tem que chegar meio-dia e ele vai sair 5h30. Isso é uma empresa privada, particular. Será que isso talvez não esteja cansando muito os professores? O que acontece? Uma dúvida aqui, né? De repente a senhora pode responder, né? O fato de, não digo apenas pelo salário, mas digo assim, o ensino público, por ele estar um pouco defasado e de repente está fazendo com que as crianças não consigam assimilar, não consigam pegar o tempo do ensino, do estudo, e além disso também, com as leis que protegem cada vez mais, né, as crianças dentro da sala de aula e fazem com que o professor fique recuado. Isso não atrapalha também? Isso não dá um cansaço físico mental nos professores? Sim, eu até então, assim, com certeza. O que eu observo e o que eu já vi, né, já presenciei em sala de aula de escola públicas, eu tenho diretoras, amigas de escola públicas, eu tenho amigos professores de escola pública, e a barra é muito, muito difícil, né? Eu vou te falar, olha, eu não gosto de julgar nada nem ninguém, é como eu falei, por causa das situações que você também acabou de citar. Porém, eu acho que o maior problema que nós estamos vivendo hoje em educação, falando de educação, é a questão da falta de respeito, da falta de educação, no sentido da educação familiar, as bases, entendeu? Isso fez essa abertura, dessa liberdade, sabe, desgovernada que foi dada para as crianças, né? A falta do limite, entendeu? Porque a liberdade, ela é óbvio que nós temos que ter liberdade, mas ela tem que ter ela tem limite, não é uma liberdade, não é assim, né? Ela tem que ser policiada. Então, assim, isso fez com que os nossos alunos se tornassem crianças, às vezes eu vejo crianças de 10 anos, 11 anos, escola pública, sabe? Você chega, eu fico olhando, meu Deus, eu vejo assim, como esse professor consegue dar aula? Eles não têm respeito, sabe? Não tem respeito nenhum.
Será que se criasse, assim, quando a gente fala de escola pública, a gente fala de escolas municipais e também estaduais, né? No caso. Talvez se criasse políticas públicas, né? Mais severas. Pode até ser mais severa, mas vamos dizer assim, de forma que talvez, um exemplo, dentro do município, que tenha uma guarda municipal ativa dentro da própria escola, onde ela possa tomar algumas atitudes. Na parte estadual, a própria polícia militar, de repente, abrir um concurso maior, né, só para preencher escolas, para atender demandas, porque eu vejo também, né, eu posso estar enganado, mas eu creio que não, que também a criminalidade também já pega, né, muito tempo as crianças, né? Então, assim, às vezes os professores podem ficar acuados dentro da sala de aula por conta disso também, por talvez um aluno ou outro que são menores de idade, exercer, né, a função do crime. E quando entra na sala de aula, eles querem mandar e desmandar dentro da sala e o professor fica acuado também. Então não tem muito o que fazer. Sem sombra de dúvida. Eu presenciei várias situações assim, né? Também tem essas pessoas das quais fazem esse trabalho, que convivem comigo e sempre comentam, pessoas que ficam doentes, professores que ficam doentes, que têm síndrome do pânico, tá? Tem crise depressiva, tem crise de ansiedade, porque justamente por não ter o controle, não tem como, porque muitas vezes, por exemplo assim, eu tenho uma pessoa que disse para mim, muito amiga, eu não tenho como fazer nada, porque se você chama o pai de aluno para conversar, ele já chega lá, levanta assim, põe a mão na camisa, na beirada da camisa, já levantando a camisa e perguntando: o que a senhora quer comigo? Você faz o quê? Então, assim, Ulisses, é muito difícil. Hoje, a criminalidade assim, já pegou crianças de 6 anos, 7 anos, 8 anos, entendeu? E aí, isso vai para a sala de aula. E vou te falar, não é que existam só crianças assim na sala de aula, né? Estou falando do município, estados, públicos, mas tem crianças boas, famílias boas, que perdem até o bom ensino, né, que a escola tem a oferecer. Porque, às vezes, há alunos, desses alunos, né, tem já essa malícia, que enfrentam os professores, que xingam, que falam palavrão, entendeu? E que afronta mesmo, né? Eu, por exemplo, eu sei de uma história de um senhor que ele já tem, bem de idade, ele ainda é professor, ele ama a profissão dele, ele tenta fazer um trabalho muito sério, mas ele não consegue. As crianças riem dele, debocham dele na sala de aula, mandam ele procurar cadeira de rodas, sabe? Então, assim, é absurdo. Agora, eu acho sim que deveria ter mais vigilâncias nas escolas públicas, é o que você falou. Eu acho que também o sistema tinha que ser mudado um pouco, entendeu? Teria que ser cobrado mais, né, dos familiares, né, dos pais. Eu acho que deveria ser um pouco mais rígido, para que isso, para que os professores pudessem se sentir mais confortáveis, entendeu? E dentro de uma sala de aula, confortáveis e seguros. Eu digo confortáveis no sentido de saber que vai chegar, vai poder dar uma boa aula, entendeu? O aluno, ele vai... Agora sim, olha, Ulisses, eu sou muito prática. Comigo é assim, quer aprender? Tô aqui, de corpo e alma, me dedico de corpo e alma. Se eu precisar explicar para você a tabuada, vamos supor, 5 vezes 3, você não consegue
memorizar 5 vezes 3. Eu posso ensinar para você de 1000 maneiras diferentes. O que eu não souber, eu vou correr atrás, eu vou estudar, eu vou pesquisar, mas você vai alcançar, porque eu sei que você quer aprender, sabe? Agora, eu também não vou desgastar o meu tempo, por mais que eu ame, com quem não quer aprender, né? Quando os pais começarem a dizer para os filhos que estudar não é favor para a família, mas sim responsabilidade do aluno, porque aí talvez a coisa comece a melhorar. Mas hoje a gente vê que o pai põe o filho na escola, né? Os pais deixam o filho na escola e tchau. Acha que é só colocar o filho na escola, virar as costas e ir embora. Que não é nada, acho que escola é brincadeira. Hoje o que está acontecendo muito é isso, sabe? Muita gente usa a escola como uma válvula de escape para ficar em casa à tarde, para poder ir ao médico. Não, escola é responsabilidade. Não é assim não, entendeu? Então, o dia que as nossas crianças, entendeu, começarem a perceber que a maior liberdade que existe é a instrução, é o conhecimento, é nisso que eles vão ser libertos, sabe? Quando eles entenderem isso, quando nós, professores, pais, conseguirmos colocar isso na cabeça dos nossos filhos, né, nossos netos, aí eu acho que até a coisa vai melhorar um pouquinho. Mas é um trabalho árduo, muito árduo e muito difícil. E vamos e convenhamos que a gente sabe que a educação no nosso país não tem muito amparo, né, do governo, não tem incentivo. E às vezes, quando o governo até dá um curso, promove alguma coisa, às vezes também o profissional que está ali, não vou fazer não quero não ir, entendeu? Então, é complicado a gente falar, julgar, porque isso é de pessoa para pessoa. Tá, beleza. A gente vai dar uma pausa de 5 minutinhos, daqui a pouquinho a gente está voltando aí, tá? Fiquem de olho aí, não saiam não, a gente já volta já já. Valeu, professor Pelé. Pediu pra parar. Muito bem, estamos de volta, né? Estamos de volta aqui, ó. William, estamos juntos aí, misturados. Vamos falar mais um pouquinho desse canal, né? Dom de Ensinar, né? Isso. Mas antes de falar desse canal, eu queria perguntar aqui como é que a gente faz para poder encontrar aí a Dona Graça Monteiro nas redes sociais, né? Compartilha pra gente aí, como é que a gente acha a senhora lá? Bom, eu tenho o Instagram oficial, né, do Dom de Ensinar, e também tenho uma página no Facebook, tenho o meu Instagram pessoal e também tenho o Dom de Ensinar, o canal Dom de Ensinar pelo YouTube, né, que é só você ir lá, clicar lá no YouTube, né, escrever lá Dom de Ensinar, aí vai aparecer minha foto, eu tô com a mãozinha assim no rosto, e eu sou a Graça Monteiro do canal do Dom de Ensinar, e assim você vai me encontrar lá. Isso, beleza, então a galera já tá ciente aí, a galera que tá ouvindo a gente aí na rádio Amigos Online, vai lá, corre lá pro Dom de Ensinar em tudo quanto é lugar, né? Instagram, Facebook, YouTube, só escrever Dom de Ensinar. De Ensinar. Isso. E para os pais que têm crianças do 1º ao 5º ano, eu tenho bons conteúdos. Não é um conteúdo, não é uma aula que eu vou falar 2 minutos e seu filho vai ficar. Não, é uma aula como se fosse em sala de aula. O conteúdo é explicado do início ao fim. Normalmente quem assiste
põe nos comentários que gostou e que aprendeu. E é até interessante também que quem está assistindo também, que coloquem sugestões lá, porque às vezes, né, você está com alguma dificuldade, às vezes seu filho tem alguma dificuldade em determinada matéria, em determinado assunto, e você não pode pagar um explicador ou algo assim, então você coloca lá, gostaria que tivesse vídeo sobre um determinado assunto. Aí, né, já tem a dica aí também para... Eu sempre falo isso no final dos meus vídeos, né? Se gostou, curtir, compartilhar, se inscrever e deixar nos comentários a dificuldade que eu vou ajudar. Beleza, vamos lá. A senhora já foi professora, diretora, é formada, isso? Explica pra gente um pouco aí o seu currículo aí, pra galera entender. Eu sou professora, tá? Desde 77, tenho a faculdade de pedagogia, já fui diretora em 2 escolas, né? Todas as 2 escolas são particulares, eram minhas, e sempre na luta pela educação, porque é a minha paixão. Paixão de verdade. E na época que a senhora tinha escola, né? Já tinha inclusão? A senhora aceitava alunos com certas deficiências? Ou... Sim. Inclusive hoje, né? Hoje, nesse momento, eu dou aula para uma aluninha que ela foi minha aluna por anos na minha escola, nessa última escola que eu tive. E hoje eu continuo dando, ela está em outra escola, né, uma escola pública, e eu dou explicação para ela de todos os dias. Eu também queria saber aqui uma dúvida também, que eu acredito também que é uma dúvida também até mesmo dos órgãos governamentais, porque parece que por um bom tempo, né, não havia inclusão, né, nas escolas estaduais, nas escolas municipais. E quando eu digo inclusão, eu digo com crianças, né, que têm algum problema. Especiais. São especiais, né? Isso, porque na verdade especiais somos nós, porque eles são fera. Com autismo, né? Com vários graus de autismo. Sim, eu tive eu tive aluno autista, eu tive aluno que eram cegos, eu tive alunos síndrome de Down, entendeu? E inclusive o meu aluno autista, ele com 5 anos, eu tenho vídeos, ele lia corretamente, melhor do que eu. E hoje ele está no 7º ano, no oitavo ano, hoje ele está no 8º ano. E muito bem na escola. Pois é, essa que na verdade é a dúvida, né? Porque assim, antes essas crianças, elas não estudavam junto com as outras crianças, né? Tinha uma sala especial para elas, eu lembro disso, né? Mas não, eu não acho isso correto. Eu acho que o correto é realmente estar junto de todos. Não há diferença. A diferença no meu pensar, apenas a diferença do tempo de aprendizado. Entendeu? Por exemplo, eu que sou uma pessoa normal, entre aspas, né? Vamos dizer assim, eu tenho o meu tempo de aprendizado. Eu posso aprender, você vai me ensinar que 3 vezes 8 são 24 e eu aprendo no mesmo momento. Já uma pessoa que já a outra criança, um autista, né? Um autista, por exemplo, ela já não vai aprender tão rápido. Apesar de que há os que aprendem. Tudo assim, depende do grau, né? Dessa diferença da criança. E tem que ter paciência e fazer realmente um ensino diferenciado. Não pode, você vai ensinar a mesma coisa que você ensina, eu penso assim, e é o que eu faço. Eu ensino a mesma coisa que eu ensino para todos os meus alunos.
mas eu respeito o tempo dessa outra criança. Entendeu? É isso. Agora, que chega. Vou te dar um exemplo. Essa aluna que eu estou com ela chegou para mim com 5 anos de idade. Na minha escola, com 5 anos de idade. Hoje ela está no 7º ano. Com 5 anos de idade, ela nem sabia o que era lápis, ela não conseguia colocar um lápis, segurar no lápis. Quando ela saiu da minha escola, ela já lia muitas coisas, fazia continha, números, ela é ótima em números, entendeu? E tanto que ela está no 7º ano, mas você entendeu? Eu acho, Ulisses, que tudo é assim, dedicação, é ver resultado, é você querer ver o resultado do seu trabalho, é você ter empatia pelo outro, é você entender que aquela criança, ela é ansiosa por aprender. Às vezes ela não sabe falar, né? Que eu quero aprender, mas ela é ansiosa. É você ler, olhar do teu aluno, é você entender, entendeu? A alma do teu aluno. E quando você faz isso, tudo é mais fácil, o aprendizado, ele flui, né? Então, assim, essa eu acho que é a diferença. Eu não acho, porque a criança tem autismo, então ela está no 4º ano, botar uma série bem mais pra frente. Ela vai ficar fazendo a E ou U. Não, ela tem que vir com a dificuldade dela. Se ela não vai conseguir passar de um ano para o outro, porque ela ainda não alcançou os objetivos necessários. Não estou dizendo que são os 100% dos normais, tá entendendo o que eu tô falando? Então nós vamos ficar mais um pouquinho aqui. Porque, gente, o que importa não é o tempo que leva. O que importa é o resultado bom lá na frente. Sabe, eu via, saindo agora das crianças especiais, pais que ficavam assim, professora, olha só, minha filha está atrasada? Minha filha está atrasada, professora, a senhora pode botar ela na outra série? Gente, não é assim, entendeu? A gente tem que respeitar o tempo, sabe? O tempo de cada um. Né? E existem leis também que diz que a criança com a idade tal tem que estar na série tal. Que a idade, entendeu? Não dá para botar uma criança de 6 anos no 3º ano do ensino fundamental, como tem pais que acham que a criança tem capacidade. Faz uma provinha que ele tem capacidade, a senhora vai ver que ele tem capacidade. Então é muita loucura, né? Isso a gente vê muito. E quando a gente aperta muito, sabe, as coisas para acontecer, lá na frente, normalmente vai ficar arrastando a asa. Será que seria inteligente dizer que todo o ensino público, eu não estou chegando ainda ao nível de faculdades não, tá? Sim. Seria inteligente dizer se esse ensino estivesse na mão dos militares, será que seria melhor? Porque assim, quando a gente coloca o ensino na mão dos políticos, né, que eles designam lá os secretários para tomar conta da pasta, né, seja municipal ou seja estadual, o que acontece? Muitas das vezes tem pessoas ali que são competentes e tem pessoas que não são tão competentes. E tem pessoas que realmente querem fazer algo, tem pessoas que não ligam. Você vê, por exemplo, como esse que a gente estava conversando agora, essa parte da inclusão. Por muito tempo não houve essa inclusão, depois houve essa inclusão e agora foi retirada essa inclusão. Por um tempo se aprovava direto as crianças no ensino fundamental, sem saber se sabia estudar ou não. Então assim, você vê aí que ao longo do tempo as opiniões mudam de acordo com a mesma coisa, porque continuam sendo crianças, por mais que vão crescendo, mas continuam nascendo outras crianças, continuam sendo crianças que precisam da aprendizagem, precisam do ensino e tem essa dificuldade
por falta de competência, né, das autoridades. Será que o militarismo sempre ser o que é a vida toda, não mudar, talvez se ficasse na mão deles essa pasta, talvez, será que poderia ser melhor a educação? Olha, eu não vou dizer para você sim ou não, mas eu vou te dizer uma coisa. Vou explicar o que eu entendi que você perguntou. Olha, por exemplo, o militar, ele é rígido. Ele põe disciplina em tudo que ele faz. Ele tem rotina. Você entendeu? E é isso que faz a vida da pessoa andar. É a rotina, sabe? É a disciplina, o foco nos objetivos, não é? E já na mão do civil, vamos dizer assim, para entender melhor, como você disse, né, dos órgãos públicos e tal, às vezes existe aquele que, vamos fazer, aí o outro, mas isso vai dar trabalho, mas não, amanhã a gente faz, você entendeu? No militar não tem isso, não. No militar, se a escola é militar, de verdade, se ela for uma escola militar de verdade, ela vai dar, vamos botar assim, sala de aula, né, para me explicar melhor. Como que isso resultaria se fosse militar? O aluno da sala de aula, qual é o horário do aluno entrar? 7 horas da manhã? Ele que não esteja lá 10 para as 7. Quando ele chegar às 7 horas, com certeza ele vai ter ali, sabe, que cumprir algo por ter chego atrasado. Outra coisa, tem dever, não estudou, vai tirar 0. Estudou, parabéns, vai tirar 100. Você entendeu? Então essa rigidez, que as pessoas chamam de rigidez, eu chamo de disciplina, é o que dá certo na vida das pessoas. Só que ninguém quer. Entendeu? É difícil, dá trabalho, né? Então assim, no outro lado, já, né, eu acho que às vezes a coisa corre frouxa demais. E vou ser sincera a você, existe a vontade do querer e a vontade do não querer fazer, tá? E acaba que isso prejudica lá na frente. Por exemplo, eu sou contra aluno, eu falei aqui do militar, do tirar 0, tirar 100. Eu não entendo que todo mundo tem que tirar 100, mas tirar 0, meu amigo, aluno não sabe nem assinar a prova, aluno de 6º ano não saber fazer conta de multiplicar, aluno de 7º, 8º ano não saber escrever, entendeu? Aí a gente vê que nem teve uma matéria uma vez dos médicos, né, advogados que escreviam absurdamente errado. Porque, gente, é uma engrenagem. É isso que as pessoas têm que entender a educação. Existe a educação infantil que prepara para o ensino fundamental 1, que é a base. Vem o ensino fundamental 1, vai para o 2. O ensino fundamental 2, a base é o 1. E assim sucessivamente. A faculdade não vai ensinar isso para as crianças. Entendeu? Então, se a criança não tem a base, ela não tem como chegar lá na frente. E aí, como que você diz assim, tira 40, passou? Você sabe o que a criança entende disso? Para que eu quero estudar? Eu passo de qualquer jeito, com prova, estou falando de escola pública, com nota, sem nota, com dever feito, sem dever feito, eu vou passar do mesmo jeito. Você entendeu? Então, que incentivo essas crianças têm para ser alguém na vida? E eu entendo que o mundo precisa de pessoas inteligentes, precisa de pessoas, sabe, que tenham muito conhecimento. Gente, conhecimento é evolução da alma até, entendeu? Então, eu não entendo isso. Um aluno passar automaticamente.
né? Não precisa fazer prova, passou. Isso não existe. Sabe por quê? É fora da realidade. Porque quando você fez o concurso, professor Peteleco, quando você fez o concurso para ser professor Peteleco, lá disseram para você, não precisa ter nota não que você passa, ou te cobraram tintim por tintim? Não. Você viu lá uma questão, um problema, comprei uma camisa por R$180, paguei 20%, quanto sobrou? O que sobrou, dividi em 5 vezes, quanto que eu vou pagar em cada parcela? Se você botar lá que foi 10 e a resposta é 50, meu amigo, é errado. E você não passa no concurso. E você aprendeu isso aonde? Na faculdade? Não, você aprendeu isso no Fundamental 1. Você entendeu? No Fundamental 2. É uma coisa linkando outra, né? É uma engrenagem, isso que as pessoas têm que entender, que educação não é faz de conta, que educação não é brincadeira, educação é coisa seríssima. Para um país sério, educação é coisa seríssima, entendeu? E eu não estou falando se é escola particular ou pública, eu entendo que é função de todas elas, dar o melhor pelas nossas crianças, porque ele vai ser o nosso futuro, vai ser o nosso país, a gente não sabe quem vai estar lá. Então nós temos que preparar todos para quem estiver lá estar bem. Então assim, no militar, eu vou e volto para poder explicar. No militar é uma coisa severa, você entendeu? E o homem, ele precisa de limite, sabe? Isso a ciência já explica. Nós precisamos de limite. Quando nós não damos limite para os nossos, como é que fica a situação? Não é? A gente vira nada. E do outro lado, eu penso que às vezes as leis, sabe, as coisas que são criadas, elas não são criadas, não é que estou dizendo que é ruim, tá? Estou dizendo que elas só não são adequadas para todas as realidades. Sei, assim, falando isso aqui, assim, né, a memória gira e a gente vê o quê? Que seria quase uma coisa impossível, né? Então eu acho que tudo na vida tem que ter um olhar, assim, como que eu vou te explicar? Na vida a gente tem que ter um equilíbrio. Eu fiz a lei que os alunos, tá, a partir de hoje, tem que levar laptop para a sala de aula todo dia, porque não vamos mais usar caderno. Isso é uma lei criada. Ora, meu amigo, eu tenho que ver, essa lei é cabível aonde? No bairro que nós estamos é cabível? Você entendeu o que eu quero explicar com relação ao que você me perguntou? É porque às vezes as leis são feitas, mas elas não têm como se adequar, não tem como adequar essa lei, essa coisa que é feita em toda a realidade do país. Aí o que acontece? As escolas sofrem, porque as escolas ficam na sinuca de bico. Elas têm que atender o Estado, têm que andar pela lei do Estado, só que não funciona. Quem é que sai no prejuízo? É o aluno. Você entendeu? Quando nós falamos sobre a questão da criança especial, né, da inclusão social, o ser humano aprende por observação. Você pode parar para pensar no que eu estou te falando, que quantas vezes a gente não se pega falando alguma coisa ou cantando uma música, alguma coisa assim, que você nem é do seu cotidiano, nem é coisa do seu dia a dia. Por quê? Automaticamente você observou aquilo. Às vezes você vai fazer uma coisa na sua casa, em algum lugar, no trabalho, e de repente você olha e fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu nunca fiz isso na minha vida. É porque em algum lugar você viu.
e sua memória registrou, foi uma observação. Então o ser humano aprende por observação. Então veja bem, se eu coloco uma criança, né, um cadeirante, que é autista, né, que tem aquele hábito de se balançar, né, tem alguns que tem, eu já tive, tem uns que têm o hábito mesmo e balançam mesmo, principalmente quando são crianças que os pais não fazem um tratamento adequado, né, não porque não querem, muitas vezes porque não têm acesso, porque tudo que é público é difícil, você já viu isso? Tudo que é público é difícil, né, e nem todo mundo tem dinheiro para bancar tratamento particular, então é complicado. E aí, você bota ali um cadeirante que ele só tem um problema nas pernas. Vamos dizer assim, ele não anda e ele não escuta, tá? Ele tem problema de audição, tem problema nas pernas. E põe junto com um autista que tem o hábito de se balançar, de gritar, alguns de espernear, de se jogar no chão. Eu já tive alunos de várias situações. Professor Peteleco, como vai sair daqui, vamos dizer o período escolar, 1 ano, ou o período de tratamento, 1 ano, né? Vamos dizer assim. Essa criança que era calma, que só tinha problema de audição e que paralisado nas pernas, que estava na cadeira de rodas. Vendo todo dia o autista chegar lá e ficar se balançando, gritando e se jogando no chão. Ele cria o hábito. Ele vai criar o hábito do autista. Porque a gente aprende pela observação desde que nascemos. A gente já nasce observando. Você entendeu? Então, por isso eu sou contra, entendeu? Que tenha essas classes, entre aspas, né? Especiais para crianças especiais. Eu já tive vários alunos, em várias situações, pessoas me procuraram. Professora, por favor, me ajuda. Levei meu filho para fazer tratamento, meu filho era calmo, era assim, voltou assim. Ou então meu filho era mais tranquilo e tal, e voltou agora assim, paralisado. Então, observação. Você entendeu? Por isso a convivência é importantíssima, entendeu? Você conviver com o outro é importantíssimo, sabe? Tanto para todos nós, né? Porque na verdade, sem o outro, nós não somos nada nem ninguém. A verdade é essa, né? Eu fico pensando como ainda tem gente que não se coloca no lugar do outro. Porque, na verdade, para e pensa. Você sozinho no mundo, o que você faria? Nada, morria. Simples assim. Então, nós somos vivemos pelo outro, aprendemos com o outro, entendeu? É desse jeito. Não é fácil não, hein? Então, assim, no final a gente acaba chegando num consenso aqui que se realmente, talvez, né, se ficasse nas mãos dos militares, poderia ser muito melhor o ensino. Essa é a realidade. Eu acredito que seria melhor pelo fato da disciplina. Da disciplina, exatamente. Da disciplina. E do ensino também, não? Não, sim, claro. É porque eles são disciplinados, então isso. Lá não vai ter bagunça. Mas, assim, eu sou meio suspeita para falar, porque eu gosto de disciplina, eu gosto de limite. Eu sempre li Tânia Zaguri, eu amo, e Samitiba. São 2 autores totalmente voltados para o limite, para a disciplina. E Samitiba, ele sempre dizia, que ele já faleceu, né, em 2015, ele dizia, como pode, em uma família, 3, 4 adultos trabalharem em prol de uma criança? Entendeu? E ele sempre falava,
o dia que a criança mandar na casa, acabou a família. Acabou. Entendeu? A Tânia Zaguri, ela tem o último livro dela. Deixa eu lembrar aqui o nome, meu Deus. Deu branco agora. Estava vendo esse livro ontem. Filhos mimados, pais. Filhos mimados, pais. Não vou lembrar o nome. Mas é o último livro dela. E ela diz o quê? Por que os pais hoje se sentem abandonados? O título não é abandonados, mas eu vou lembrar, conforme eu fui falando. Por quê? Porque os pais mimam muito os filhos hoje em dia, né? Deixam fazer tudo que querem. Sabe por quê? Eu vou voltar lá no Isamo. Ele diz assim, criar filho é fácil, difícil é educar. Educar dá trabalho. Entendeu? Então, assim, nesse livro, ela fala sobre, a Tânia, ela fala sobre a questão, né, de que os pais mimam os filhos a vida inteira, fazem tudo o que eles querem, tudo. E na idade da velhice, né, vamos dizer assim, eles se sentem abandonados. O meu filho lembra de mim quando ele precisa de um dinheiro, quando ele vai comprar uma moto, aí precisa inteirar o dinheiro, aí ele lembra de mim, aí ele me procura. Você entendeu? Os filhos esquecem que esses pais deram tanto, doaram tanto, né, a eles. E na velhice, eles são meio que deixados de lado. Né? Então, assim, eu gosto muito deles dois, da linha de pensamento deles dois, muito. Todas as minhas duas escolas foram nesta linha de pensamento. Né? E o correto, Luiz, a criança tem que ir para a escola porque ela tem que entender que é uma obrigação dela, é um dever dela. Todos nós passamos por isso. Chorar não mata ninguém. A mãe põe uma criança na escola, a criança, primeiro dia não chora, segundo não chora, terceiro não chora, quarto não chora, primeiro ela não chorou. Claro que não vai chorar. É novidade. Porque assim, é de cada um, né? Cada um para cada um. Né? Cada um tem uma maneira de reagir. Então essa criança chorou. Não chorou a primeira semana. Na segunda semana, começa a chorar, fazer pirraça no portão, não quer entrar. Aí a mãe, né, os avós, os padrinhos, os tios, aí vem a família toda. Ah, mas tem algo errado? Estão fazendo alguma coisa com minha filha. Não está fazendo nada. Nada. É porque a criança percebeu que passou o período de adaptação, aonde a gente pega leve com a criança, né? Porque a gente quer cativar a criança, não quer que a criança fique chorando, né? Que não tenha nenhum trauminha. E aí, o que acontece? A criança sente o peso da responsabilidade. Ela vai ter a hora de escrever, ela vai ter a hora de ouvir historinha, ela vai ter a hora de lanchar, ela vai ter a hora de voltar a fazer o dever. Ela vai levar dever para casa, ela vai fazer dever em casa e trazer no outro dia. Isso é fundamental. Então, assim, essa criança vai chorar. Você entendeu? E tem outros que choram no primeiro dia, no segundo dia. Porque, assim, uma coisa muito importante é os pais confiarem na escola que está colocando o seu filho. Sabe? Eu sempre digo assim, a escola ela não tem que ser a melhor do mundo e a mais cara. Ela tem que ser aquela que você pode pagar dentro das suas possibilidades, ou aquela que está próximo da sua casa, que seja pública, que você conhece. Mas você tem que ir lá, olhar no olho do diretor, olhar no olho dos funcionários, entendeu? Conhecer quem está lidando com sua filha, ou com seu filho, que for, e com a criança, vamos dizer assim, né? E acreditar. Aí não vai ter problema de adaptação.
Porque as crianças, elas têm uma percepção muito forte, muito forte. Hoje em dia, então, né, as crianças nascem assim, meu Deus, como parece que está acontecendo alguma modificação no DNA, porque as crianças estão vindo assim, né, extremamente elétricas, né, inteligentes, graças a Deus, né. Então, assim, e às vezes o que causa essa questão do trauma da criança, de falar que tem trauma, que não tem trauma, isso não é trauma, entendeu? Hoje em dia tem muito essa palavra trauma, tudo é trauma, psicólogo. Gente, eu tenho 64 anos de idade, eu venho de uma família pobre, entendeu? Minha mãe não tinha condições de me dar o melhor estudo, ela me deu o estudo que tinha na época na minha cidade, porque que era o máximo, era formação de professores ou então contabilidade. Como eu não gosto de trabalhar com contabilidade, e já era uma coisa minha, como eu falei lá atrás, que desde criança eu queria ser professora, e então assim, eu fiquei sendo professora. E optei por estudar para professora. E eu tenho 2 irmãos, entendeu? Minha mãe não tinha dinheiro para pagar a escola, então meu primeiro, que hoje seria o ensino fundamental 1, foi na escola pública, maravilhosa, não tenho o que falar. Até hoje, as escolas lá são maravilhosas, as escolas públicas são maravilhosas. Não estou falando de particular, porque a gente está no assunto da pública. Então, assim, depois minha mãe, quando eu fui na época 5ª série, tinha que fazer uma prova para ir para a 5ª série, eu fiz essa prova, passei e fui para para uma escola particular de freiras, na época era de padre, na verdade, né? Mas aí os padres que eram diretores e tal, era rígido, o menino não podia ficar junto com a menina, né? Mas você vê, era tudo disciplina, entendeu? Tudo disciplina. E aí, a mamãe não tinha dinheiro para pagar, mas conseguiu uma bolsa com a Diocesana de Campos e eu fui estudar lá. Os meus irmãos tiveram oportunidades igual, mas eles não quiseram. E quando éramos crianças, fazíamos bagunça, sabe? Ficava de castigo. A escola botava de castigo no caroço de milho. Olha, muitos anos isso, né? Claro que eu não concordo com isso, é óbvio, né? Mas eu só estou querendo passar, gente, que isso não mata ninguém. Sabe? Isso não mata ninguém, isso não dá trauma de ninguém. Então, tudo que a gente vê hoje de ruim que está acontecendo, as situações com nossas crianças, nossos adolescentes, sabe o que é? É tipo, não me incomode. Pode. Mãe, pode. Pai, pode. Mãe, gente, isso não é amor, não. Amor é dizer não, você não vai. Não, você pode ir, mas você vai sair daqui 5 horas e vai chegar às 7 horas. Se não tiver satisfeito, fica em casa dormindo. Não vá. Deixa chorar, não morre. Oxigena os pulmões. Você entendeu? Então, assim, hoje eu via pais de aluno na minha escola virar para a criança e falar: meu filho, você fica bonitinho na escola, estuda. E não era aluno de pré-escolar, não. Era aluno de 2º ano, 3º ano. Você faz seus deveres, quando eu voltar do trabalho, eu vou trazer um presentinho para você. Olha, os pais comprando os filhos para estudar. Meu Deus, o mundo está de cabeça para baixo. Você entendeu? Então, Ulisses, eu acho assim, não posso mudar o mundo, né? Nem eu, nem você, nós não podemos mudar o mundo. Então nós mudamos a nós. Tentamos fazer o melhor, do melhor naquilo que fazemos, com o coração e com a alma, entendeu? Para poder ajudar, pelo menos uma parte que está ao nosso lado. Entendi. E esse tempo que a senhora ficou
né, com o colégio e tal. Tem alguma situação assim inusitada, alguma coisa que tenha acontecido, alguma lembrança engraçada com alguma criança, com algum aluno ou professor que a senhora queira ou possa compartilhar de forma, claro, que não fale o nome? Sim, claro. Então, história de escola a gente tem muitas, né? Mas me veio agora, eu tinha uma aluninha, e ela assim, tão mimosinha, sabe? Tão, na minha escola, eu sempre, como eu falei, eu sempre prezei muito a disciplina, né? Mas quando era a hora de brincar com as crianças, se precisasse eu deitava no chão, rolava com eles, eu amava. E assim, até hoje, quando eu saio na rua, todo mundo me vê, Tia Graça, porque Tia Graça é porque é marketing, né? Porque o nome da escola era Centro Educacional Graça Monteiro, né? E Hotelzinho da Tia Graça era o nome fantasia. E hotelzinho é porque tinha pais que pediam para deixar as crianças horas antes ou ficar com horas depois, então a gente colocou o nome fantasia hotelzinho. Porque eu nem concordo nisso, uma coisa que eu vou te falar, vou te contar a história inusitada, mas deixa eu te falar uma coisa importante. Sobre essa questão da tia. Tia, eu não concordo. Sabe por que eu não concordo? Gente, tia é um grau de parentesco. É o irmão, ou é a irmã do pai, ou é a irmã da mãe. Professora é uma profissional que estudou, ralou e rala todos os dias, entendeu? E eu acho que isso tira um pouco o mérito do profissional. Então eu não gosto. Na minha escola era professora. O pré-escolar às vezes ainda escapulia, mas do primeiro ano para frente, professora. E olha, funcionava. E o respeito muda, sabe? A criança quando fala minha professora, meu professor, ele já fala com outra imposição da voz, né? Quando fala, eu tia, aí olha só a imposição, né? Então assim muda, sabe? A postura da criança pela professora e da professora pela criança, o respeito, você entendeu? É diferente, por isso eu sou contra a questão da tia na escola. Mas e ela era muito assim, essa menininha era um doce de criança. E um belo dia, ela chegou para mim, mostrou assim a mãozinha na hora do recreio, com 3 bombons, aquele bombom sonho de valsa, e falou, professora, você quer um bombonzinho? Eu acho que era 3º ou 4º ano, a série dela. Aí eu falei, não, meu amor, a professora não quer não. Aí ela foi merendar, eu falei, vai merendar. Aí ela brincou, e ela era uma aluna que já estava lá comigo uns 3 anos. Eu era assim, nota 10, comportamento, sabe, tudo. Aí daí a pouco, eu tô olhando a menina correndo no pátio, brincando, e eu vi uma coisa brilhando assim na orelha da menina, mas brilhando muito. Aí eu falei, ué, mas ela não estava de brinco. Mas criança tem a mania, né, de pegar o brinco do outro, o sapato do outro, né, a gente tem que ficar vigiando tudo, mesmo os maiores. Aí eu falei, Fulaninha, vem aqui. Aí ela veio. Eu falei, deixa eu ver, você tá de brinco? Aí ela, não, professora. Aí quando eu falei, vira aqui. Quando eu virei, olha, ela tinha pego aquele papelzinho que vem dentro do bombom, que é prata. Ela pegou aquele papelzinho e fez muitas bolinhas minúsculas e enfiou, colocou tudo dentro do ouvido. Era tanto que ela conseguiu colocar que foi o que fez eu ver. Gente, aquele dia eu quase morri. Pensa no susto que eu tomei. E já era aluna grande, eu acho que era 2º ou 3º ano. Teve uma outra situação também que uma aluna me chegou. Mas conseguiu resolver isso? Sim, claro, não. Chamei a mãe, por sorte morava 2 casas depois da escola, né? E aí a mãe veio, tirou o que deu para tirar por conta assim, dela, porque era muito mesmo, dava para tirar. E
ela levou no hospital, para o médico olhar. E uma outra situação foi que a aluna, do nada, eu dando aula, do nada assim, ela vira para mim e fala: professora, eu posso ir ao banheiro? 5º ano. Aí eu falei: pode sim, minha querida. Mas não demora, porque eu vou esperar você voltar para continuar explicando a matéria. Aí ela foi. Nada da menina voltar. Eu falei: gente, ela está demorando. Aí quando eu saí, que eu ia para o corredor para ir ver onde ela tinha ido ao banheiro, porque ela estava demorando, por que ela estava demorando, ela já vinha. Mas ela veio assim, correndo, estranha. Aí eu falei para ela: tudo bem? Ela: tudo. Aí, quando eu coloquei o pé na sala com ela, eu só escutei um grito. Aí eu saí da sala e voltei. Quando eu cheguei lá, eu tinha colocado fogo na lixeira do banheiro. Ela levou uma caixa de fósforo de casa e foi ao banheiro, pegou todo o papel higiênico que tinha, e a escola usava aqueles rolos grandões, né? Botou dentro da lixeira e tacou. E pior de tudo isso é que a mãe disse que na casa dela, ela não pegou a caixa de fósforo, porque na casa dela só tinha uma caixa de fósforo e que o fósforo não foi da casa dela. Então, eu não sei onde ela arranjou esse fósforo, mas na escola não foi. Você entendeu? Você acha que algumas crianças, né, fazem esse tipo de coisa para chamar a atenção por algo que está acontecendo, que a gente não está percebendo? Sim. Eu sempre digo assim: criança não tem problema. Quem põe problema nas crianças é a família. Entendeu? É uma luta muito grande, né? Os pais, eles, às vezes, principalmente quando a criança é pequena, eles não entendem que o aluno é transitório e que o filho é para sempre. Você entendeu? Por isso eles ficam sempre jogando, sabe, a responsabilidade deles para cima da escola. Eu olho para trás no meu tempo, né? No meu tempo de escola, se chorasse no portão de escola, minha mãe já avisava em casa. Se chorar no portão da escola, vai voltar, mas vai chegar em casa e vai ver o castigo que você vai levar. Então, eu dei uma aula no canal, eu acho que tem 2 semanas, e estava falando sobre tabuada. A gente vai um assunto e volta o outro, né? E hoje, você conta nos dedos as crianças que sabem tabuada. Me explica como uma criança do 3º ano, ainda vou dar uma chancezinha do 1º e 2º, de ainda não saber a tabuada. Mas do 3º ano para frente, como que não sabe tabuada? Como que vai fazer uma prova, vai contar nos dedos? Quando ficar adulto, que for para a faculdade vai ensinar tabuada para ele, não. E aí ele vai fazer uma prova lá para conseguir um emprego. Aí tem lá 387 vezes 435. Você já imaginou a quantidade de bolinha ou de dedos que ele vai ter que contar para resolver essa conta? Você entendeu? A tabuada é uma utilidade, sim, que economiza, eu vou dizer para você, como experiência, mais de 50% do problema do aprendizado do aluno na escola. Porque a vida é matemática. Tudo que você faz é matemática, não é? Então, assim, você vai pega o ônibus, a passagem é R$8, você dá R$10 e você não sabe que ele tem que te dar 2 de troco. Eu vejo isso com aluno de 7º ano. Aí, quanto que eu tenho que pegar mesmo de troco? Fala aí. E aí? Aí, o salgadinho ali. Quanto que é o salgadinho ali? É R$9. Ih, cara, eu só tenho R$4,50, tá faltando quanto? Aí, tem alguém para juntar aqui? Não sabe nem quanto de R$4,50 falta para chegar a R$9. Vejo isso direto, entendeu? Então, assim, eu acho que a tabuada é uma coisa. Eu sei que hoje tem milhares de métodos, né, de aprender a tabuada. E uma coisa que eu vou dizer para você,
questão de metodologia, não existe o melhor método. Isso é ilusão. Não existe. O melhor método é aquele que a pessoa se adapta. O professor, ele tem que ter a observação do aluno. É claro que um professor com 50 alunos na sala de aula, 35, não tem como. Cabe o governo fazer o quê? Colocar mais gente para trabalhar, certo? Mais apoio, não é isso? Mas no particular já é mais fácil, né? No particular já é mais fácil, as turmas são menores. Então, cabe ao professor essa observação. Eu gosto de café. Pode ser que o professor Peteleco goste de refrigerante. Você entendeu? A mesma coisa é a questão do aprendizado. Eu, às vezes, me ensino. Lê a palavra que... vou ler essa palavra para você. Caminhão. Aí você diz para mim, caminhão. Ótimo, eu consegui. Mas o meu coleguinha não consegue. Ele não consegue entender. O método para ensinar ele é o quê? C é o nome da letra, é o som da letra. O C com A já tem outro som, que é o que faz K, K. Você entendeu? Não é nada difícil, não é nenhum bicho de 7 cabeças, sabe? Eu vou dizer para você, eu sempre dizia para minhas funcionárias, é o querer. É o querer que move o mundo, sabe? Que move as pessoas, sabe? Que faz elas chegar aonde elas querem chegar, sabe? É a ânsia do querer, é do ser e não do ter, né? Hoje é muita confusão, que todo mundo só pensa ter, e o ser está ficando, né? E aí esse ser falta nessa hora, na hora do profissionalismo. Você entendeu? Da educação principalmente. Educação é uma coisa que é para ser feita com amor. É para ser feita por quem realmente quer ajudar alguém. Sabe? Tem muita gente boa, de coração aberto para fazer isso. Só que no meio do trigo tem o joio. E às vezes, como não tiram o joio, acaba contaminando tudo. Você entendeu? Que é bom. E aí as coisas vão tomando essa dimensão tão errada que eu, Maria das Graças, não gostaria nem de estar sabendo que existe. Entendeu? Tudo na vida a gente tem que fazer de coração e de alma, senão não vale a pena, não é? Já dizia aquele ditado, quando a alma, tudo é grande quando a alma não é pequena, não é isso, Fernando Pessoa? É por aí o ditado, eu não lembro agora a frase dele, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Não é? Então, e é isso aí. Entendeu? Agora, é uma visão minha, mas é real. Não é assim uma coisa que eu estou falando que é um ideal, que deveria ser. Não, é real, pode ser real sim. Basta as forças se unirem. Quando as forças se unem, se consegue muito. Podemos não conseguir 100%, mas podemos conseguir 60%, 70%, que já é um ótimo começo, entendeu? Mas precisamos da ajuda dos pais nas escolas. Limite, disciplina, respeito. Ensinar o filho respeito pelo outro. Ensinar a caridade, a compaixão. Você vê um aluno ficar mandando o professor sentar na cadeira de roda, botando os apelidos absurdos, né? Estou falando isso em que foi os últimos comentários dessa semana, porque é muita coisa, né? A gente que é professora, a gente conversa muito, lê muita coisa, e às vezes as coisas
às vezes as coisas não embaralha muito na cabeça da gente de tanta coisa que a gente ouve. Mas é isso. Eu acho que podemos, assim, podemos não. Eu sou um grãozinho de areia, nada posso fazer nesse mundo sozinha. Mas pode-se fazer muita coisa, basta se querer, entendeu? Entendi. E até falando assim um pouco sobre aquilo que a senhora comentou, né, da importância, né, da tabuada para todo mundo, até você impede, né, com que o jovem, até o adulto, não seja enrolado mesmo com questões financeiras, de dinheiro. Sem sombra de dúvida. E hoje você vê também assim, dentro dos CEASAs, né, desses CEASAs aí da vida, o que mais tem são pessoas que vieram da roça, até sem nenhum tipo de instrução, nem sabe, muito mal sabiam, né, escrever o seu nome, ou fazer conta, ou nada, mas com muita cara. Agora é só ir lá, você vai pesquisar, você vai procurar lá, muitos lojistas dentro do CEASA são assim, vieram da roça mesmo, na guerra mesmo, na raça, e tiveram que aprender para não ser enrolado com seus comércios aí, isso né? Aí. Então imagina, faz parte. Né? Se eles já viessem com a tabuada na ponta da língua, não seria mais fácil para eles? Seria não é? muito melhor. Então, eu acho assim, a tabuada ela é indispensável. A tabuada é indispensável na vida do ser humano. Sem ela, fica muito difícil qualquer aprendizado em termos de matemática. É isso mesmo. E mais uma vez aqui eu queria falar com nossa audiência, nosso público, de não se esquecer de se inscrever no canal Dom de Ensinar, né? A galera que está aí, ó, se inscreve lá, não custa nada. Sempre vai ter uma informação para você referente a algo, né, que você possa estar querendo aprender. De repente o seu filho, sua filha está com uma dificuldade em matemática, em português, alguma matéria, em algo específico, né, você vai encontrar lá nesse canal. Se você não encontrar, também você pode procurar o último vídeo postado e lá nos comentários e pedir: poxa, eu gostaria muito que tivesse esse assunto, meu filho está tendo dificuldade aqui e ali. Quem sabe até no futuro próximo, né, Dona Graça pode criar um grupo no WhatsApp, né, passando mais informações, colocando os links do seu canal lá. Com certeza. Trazendo mais o seu público para próximo, né, dela. Isso. Seria bem ficar feliz com isso. Tem alguma coisa que a senhora queira acrescentar, falar, que deixou de falar para as pessoas? Olha, eu só queria, falando agora do canal, que muitas pessoas me perguntam: tem que pagar? Não, meus amores, não tem que pagar nada, é de graça. O vídeo está lá, você pode abrir, você pode ver quantas vezes você precisar para você entender o conteúdo e não paga nada, tá bom? Também queria pedir também pro pessoal também que está assistindo a gente também pelo YouTube aí para se inscrever também no Instagram, né, da rádio, Amigos da Cidade aí. Galera, não deixa de ir lá não, Amigos da Cidade. Quem está na rádio também, Amigos Online, vai pro Instagram também, Amigos da Cidade também. Galera que está assistindo, não esquece também, tem aí o Professor Peteleco também no YouTube também. Tamo junto aí, o negócio é linkar todo mundo e a gente crescer junto, né? Levar informação para vocês. Quer falar mais alguma coisa? Tranquilo, só agradecer aí todos que estão nos ouvindo, tá? E que vocês tenham um excelente dia na paz de Deus. Foi excelente esse bate-papo, essa conversa, a gente poder saber mais, né, sobre esse mundo escolar, como está, né, como a gente gostaria que estivesse, né, a gente compartilhar também e conhecer um pouco também desse canal também. Queria mais uma vez aqui deixar meus agradecimentos pela presença da Dona Graça Monteiro do canal Dom de Ensinar, tá? A galera tá aí já online, né, já na expectativa lá, só correr, a gente vai desligar aqui, mas vocês correm lá pro canal. Agradecendo também a presença de todos, né, que estão ouvindo, que estão assistindo, o meu muito obrigado também, e dizendo que na próxima segunda a gente está aí de volta, tá? E deixa aí o comentário se vocês quiserem falar. A rádio também tem um WhatsApp, não tem? Tem um WhatsApp da rádio, aí ó, 21 9 70 89 65 86, 21 9 70 89 65 86. A galera do Instagram dá para assistir, tá pegando lá, não tá na tela lá? Então, pode
pode anotar ali, anota aí também, manda o WhatsApp para a rádio, que você também pode pedir alguma coisa, quer falar com alguém, alguma pergunta que você gostaria de ter feito com algum convidado. Por exemplo, hoje está aqui Dona Graça, né? Gostaria de ter perguntado isso, não houve uma resposta. Pode perguntar, que a gente vai entrar em contato com ela também, vai dar uma resposta em off aí para você também, tá bom? Fica na paz aí, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos.